Em um salão de carros de luxo, um olhar de desprezo abriu feridas invisíveis. No dia seguinte, um motor poderoso estacionou trazendo mais que riqueza. Trouxe uma lição. Às vezes, um simples jeans vale mais que um terno caro. E quem ri por último, ensina o que realmente importa. O sol daquela manhã de terça-feira entrava pelas janelas gigantes da concessionária Aurora Motors, iluminando carros de luxo que pareciam esculturas de metal polido. O ar-condicionado mantinha a temperatura perfeita e o aroma de couro novo misturava-se ao de café gourmet, servido aos poucos clientes que circulavam por ali. Para Clara, no entanto, aquele cenário de opulência parecia um palco montado para um espetáculo do qual ela não fazia parte. Vestindo jeans desbotados, uma camiseta branca simples e tênis surrados, ela se sentia um peixe fora d'água, mas a missão que a levara até ali era importante demais para que a insegurança a dominasse. Seu coração batia a um ritmo diferente, um misto de ansiedade e alegria contida. Em sua mente, o sorriso de sua irmã, Marina, brilhava mais forte que qualquer cromado daquele lugar. Marina havia vencido uma batalha árdua, uma doença que por meses roubara seu brilho, mas não sua esperança. E agora, como celebração da vida e da resiliência, Clara queria presenteá-la com algo especial, um símbolo da nova fase, da liberdade que a cura trazia. Um carro. Não qualquer carro, mas aquele que ela vira em uma revista, um sedã azul, meia-noite, elegante e discreto, perfeito para Marina. Ela se aproximou de um balcão de atendimento, onde um jovem vendedor, de terno impecável e sorriso ensaiado, a observou de cima a baixo. Os olhos dele, antes acolhedores, endureceram ao escanear suas roupas. Um riso abafado escapou de um colega próximo, e Clara sentiu os olhares de desprezo se multiplicarem. "Posso ajudá-la?" perguntou o vendedor, o tom carregado de um sarcasmo mal disfarçado. "Sim, por favor. Eu gostaria de informações sobre o sedã azul meia-noite que está no catálogo. Aquele modelo específico, o Estrela Cadente. Ele está em exposição?" Clara respondeu, ignorando a hostilidade e mantendo a voz firme e educada. O vendedor, Ricardo, como indicava seu crachá, inclinou a cabeça, um sorriso irônico brincando em seus lábios. "Senhora, o Estrela Cadente é um dos nossos modelos mais exclusivos. Peças como essa não ficam expostas para qualquer um. E, francamente, pelo seu estilo, talvez a senhora se sinta mais à vontade em nossa loja de seminovos, no prédio ao lado. Lá temos ótimas opções, mais acessíveis." Clara sentiu o sangue ferver, mas respirou fundo. "Agradeço a sugestão, mas estou interessada especificamente neste modelo. É um presente para minha irmã, e eu gostaria de vê-lo de perto." Ricardo riu um som seco e desdenhoso. "Um presente? Ora, senhora. Com todo o respeito, a senhora não parece ter o perfil de cliente que busca um carro de 7 dígitos. O Estrela Cadente é para um público seleto." Ele gesticulou vagamente em direção à saída. "Por que não tenta a sorte em outro lugar? Talvez um carro popular seja mais adequado." A humilhação era palpável, mas Clara não se moveu. "Eu insisto. Tenho certeza de que posso pagar por ele. Gostaria apenas de vê-lo e conversar sobre as especificações." Nesse momento, o gerente de vendas, Roberto, um homem corpulento com um sorriso forçado e um relógio de ouro reluzente, aproximou-se. Ele havia notado a cena e, com um olhar de reprovação para Ricardo, assumiu o controle. "Algum problema aqui, Ricardo?" "Não, Sr. Roberto. Apenas uma cliente. Um tanto perdida. Estava sugerindo que ela procurasse em nossa seção de usados." Ricardo respondeu com um ar de inocência fingida. Roberto virou-se para Clara, e seu sorriso se desfez em uma expressão de desdém. "Minha senhora, esta é uma concessionária de luxo. Nossos carros são reservados para clientes sérios, com real poder de compra. Não temos tempo para curiosos." Ele a tratou como uma intrusa, um incômodo a ser despachado. Enquanto falava, um casal impecavelmente vestido, com roupas de grife e uma aura de riqueza, entrou na loja. Roberto, com um sorriso que ia de orelha a orelha, apressou-se em recebê-los. "Sejam bem-vindos. Estávamos aguardando vocês. O Estrela Cadente está impecável como prometido." Ele abriu a porta do carro.
o mesmo azul meia-noite que Clara tanto queria ver, para que o casal entrasse. O jovem vendedor que a recebera inicialmente, Ricardo, pareceu ter um lampejo de decência. Senhor Roberto, talvez a senhora realmente esteja interessada, ele começou, mas foi prontamente afastado pelo gerente que o fuzilou com o olhar. Clara sentiu o golpe. Ver o carro dos seus sonhos sendo mostrado para outros, enquanto ela era tratada como lixo, era um escárnio. A dignidade ferida pulsava em suas veias. Ela ergueu a voz, mais para si mesma do que para eles. Eu poderia pagar à vista, agora mesmo. Roberto parou, virou-se e soltou uma gargalhada alta e estridente que ecoou pelo showroom, atraindo a atenção de todos. À vista? A senhora? Por favor, não me faça rir. Com essa roupa, a senhora mal deve ter o dinheiro para o transporte público. Por favor, poupe-nos do seu tempo e do nosso. O riso dele era um punhal, cada palavra uma facada. Os outros vendedores e alguns clientes observavam a cena, alguns com curiosidade, outros com pena, mas a maioria com a mesma indiferença arrogante. Clara sentiu o rosto queimar. Sem dizer mais uma palavra, com a cabeça erguida, ela se virou e caminhou em direção à saída. Cada passo era uma afirmação de sua dignidade, mas por dentro, uma decisão fria e calculista já estava sendo tomada. Aquilo não ficaria assim. Naquela mesma noite, a mansão discreta de Clara e Daniel, escondida entre a vegetação exuberante de um condomínio exclusivo, estava em silêncio. As luzes suaves iluminavam obras de arte contemporâneas e móveis, de design minimalista, reflexo de uma fortuna construída silenciosamente, longe dos holofotes, a partir de uma revolução na tecnologia de energia renovável. Daniel, seu marido, um homem de olhar sereno e inteligência aguçada, ouviu Clara relatar cada detalhe da humilhação na concessionária. Ele não a interrompeu, apenas absorveu as palavras, a indignação contida na voz dela. Quando ela terminou, o silêncio preencheu o espaço por alguns segundos. Daniel pegou a mão dela, o toque firme e reconfortante. Não é sobre o carro, não é? Ele disse, a voz calma. É sobre o tratamento, sobre como as pessoas são julgadas e desumanizadas por não se encaixarem em um estereótipo. É sobre a arrogância que cega a muitos para o valor real de alguém. Clara assentiu, os olhos marejados, mas a determinação brilhando neles. Exatamente. Não é vingança o que eu quero, Daniel. Não apenas isso. Eu quero ensinar uma lição que eles não esqueçam, uma lição sobre respeito, sobre o que realmente importa. E eles vão aprender. Daniel sorriu, um brilho de orgulho em seu olhar. Ele conhecia a força de sua esposa, a mente brilhante e o coração justo que a moviam. E como você pretende fazer isso, meu amor? Ele perguntou, sabendo que a resposta seria algo grandioso. Ah, Daniel, Clara respondeu, um sorriso sutil e perigoso surgindo em seus lábios. Eles vão desejar nunca ter me subestimado. Eles vão desejar ter me tratado com a mesma dignidade que eu ofereci a eles. E não será apenas sobre um carro, será sobre uma mudança que vai além daquela concessionária. A noite avançava, mas para Clara o dia seguinte já começava a ser planejado, cada detalhe meticulosamente arquitetado. A humilhação sofrida seria a semente de uma transformação inesperada. Na manhã seguinte, a Aurora Motors fervilhava, com a rotina de sempre. Mas nos bastidores, o gerente Roberto não conseguia conter a satisfação. Em meio a xícaras de café e risos contidos, ele recontava a história da mulher mal vestida para seus colegas, que ouviam com uma mistura de divertimento e cumplicidade. Vocês precisavam ver a cara dela, Roberto exclamava, gesticulando, dramaticamente. Com aqueles tênis furados e o jeans desbotado, querendo comprar um Estrela Cadente à vista, eu quase caí para trás de tanto rir. Tive que mandá-la para a seção de usados, claro. Não podemos ter gente assim sujando a imagem da nossa loja, não é mesmo? Os vendedores riam, alguns com um certo desconforto, outros com a mesma arrogância do gerente. Ricardo, o jovem vendedor que havia atendido Clara inicialmente, sentia um leve remorso.
Ele se lembrava do olhar determinado da mulher, da voz firme e de como ela parecia genuinamente interessada no carro. Mas o medo de desagradar Roberto o mantinha calado. Havia, porém, um outro jovem vendedor, de nome Léo, que observava a cena com uma expressão séria. Léo havia presenciado a humilhação de Clara e, ao contrário de Ricardo, sentira uma pontada de vergonha pela atitude de seu superior. Ele acreditava que todo cliente, independentemente da aparência, merecia respeito. Enquanto Roberto se deleitava em sua anedota, um silêncio repentino tomou conta do showroom. Um vulto imponente e escuro deslizou pela rampa de acesso, parando suavemente diante da entrada principal. Era um Rolls-Royce Phantom personalizado, de um preto profundo que parecia absorver a luz, avaliado em mais de R$1 milhão. O carro era a personificação da elegância discreta, da riqueza, que não precisa gritar para ser notada. Um motorista de luvas brancas, com uma postura impecável, desceu do veículo e abriu a porta traseira, com uma reverência quase teatral. De dentro, emergiu um homem alto, com cabelos grisalhos bem cortados e um terno de corte impecável que parecia ter sido feito sob medida para ele. Seus olhos de um azul penetrante varreram o ambiente com uma calma que beirava a frieza. Era Daniel, e sua presença preencheu o showroom com uma autoridade inquestionável. Os vendedores, antes tagarelas, ficaram mudos. Roberto, que estava no meio de mais uma piada, engasgou. O ar na concessionária pareceu rarear. Daniel não hesitou. Caminhou direto para o balcão de atendimento, onde Ricardo e Léo estavam parados, pálidos. Gostaria de falar com o gerente de vendas. A voz de Daniel era grave, mas controlada, com uma ressonância que exigia atenção. Ricardo, ainda em choque, apontou para Roberto, que se recompunha apressadamente. Senhor, sou eu, Roberto. Em que posso ajudá-lo? Daniel fixou seus olhos em Roberto, e o sorriso presunçoso do gerente vacilou. Meu nome é Daniel Albuquerque. Estou aqui para obter explicações sobre o tratamento dispensado à minha esposa, Clara, nesta concessionária, ontem pela manhã. A menção do nome de Clara fez o sangue de Roberto gelar. O caso engraçado que ele acabara de recontar assumiu uma nova e aterrorizante dimensão. Ele engoliu em seco. Sua esposa, senhor. Não estou certo de quem o senhor se refere. A mulher de jeans, camiseta branca e tênis surrados que foi humilhada e expulsa daqui, por não se encaixar no seu perfil de cliente rico, Daniel completou, cada palavra um golpe certeiro. A mesma mulher que o senhor riu na cara, sugerindo que ela não tinha dinheiro nem para o transporte público. O rosto de Roberto empalideceu. O riso que ele havia compartilhado com os colegas agora parecia um eco distante e perigoso. A tensão no showroom era quase palpável. Clientes que observavam os carros pararam, atraídos pelo drama que se desenrolava. Nesse momento, o dono da Aurora Motors, um homem mais velho e experiente chamado Arthur, que estava em seu escritório, percebeu a comoção e desceu apressadamente. Ele reconheceu a aura de poder de Daniel e, com um pressentimento, apressou-se em intervir. Senhor, sou Arthur, o proprietário desta concessionária. Peço desculpas por qualquer inconveniente. Há algum problema? Arthur tentou remediar a situação, mas a expressão de Daniel não cedeu. O problema, Senhor Arthur, é que sua equipe, em especial seu gerente de vendas, tratou minha esposa com uma arrogância e um preconceito inaceitáveis, Daniel declarou, sua voz ganhando um tom mais firme. Ela veio aqui para comprar um carro, o Estrela, Cadente Azul Meia-Noite, como um presente para a irmã, que acaba de vencer uma doença grave, e foi humilhada publicamente, baseada unicamente em suas vestimentas. Roberto tentou balbuciar uma desculpa, mas Daniel o interrompeu com um gesto. Não quero desculpas vazias, quero fatos. E quero saber se essa é a política de sua empresa. Julgar e desprezar clientes por sua aparência. Arthur se virou para Roberto com um olhar de fúria contida. Roberto, o que é isso? Foi então que Léo, o jovem vendedor que havia sentido vergonha da atitude de Roberto, deu um passo à frente, sua voz um pouco trêmula, mas firme. Senhor Arthur,
O que o Sr. Daniel diz é verdade. Eu estava presente. A senhora foi tratada com muito desrespeito. O Sr. Roberto a mandou embora e riu dela quando ela disse que pagaria à vista. Ele até mostrou o carro que ela queria para outro casal na frente dela. As palavras de Léo caíram como um raio no showroom. A confirmação pública do preconceito chocou a todos. Roberto ficou pálido, incapaz de proferir uma única palavra. Sua farsa havia sido desmascarada. Daniel assentiu, satisfeito com a honestidade de Léo. Muito bem, jovem. Agradeço sua integridade. Agora, Sr. Arthur, a situação é a seguinte. Minha esposa é uma mulher que construiu uma fortuna considerável no setor de tecnologia de energia renovável. Ela não precisa provar nada a ninguém, mas ela veio aqui com uma intenção clara e foi tratada como lixo. Ele fez uma pausa dramática, deixando suas palavras ecoarem. Eu estava disposto a comprar não apenas o Estrela Cadente que ela queria, mas também a renovar toda a frota corporativa e pessoal de nossas empresas, o que representaria um negócio de milhões para a Aurora Motors. Daniel continuou, seus olhos fixos em Arthur. Eu posso simplesmente não comprar nada. A escolha é sua. Arthur, um empresário astuto, percebeu a magnitude do erro de seu gerente e a oportunidade de negócio que estava prestes a ser perdida. Sr. Albuquerque, eu garanto que isso não reflete os valores de nossa empresa. Tomarei as medidas cabíveis imediatamente. As medidas, Sr. Arthur, não serão apenas internas, Daniel retrucou, com um sorriso que não alcançava seus olhos, para que possamos sequer considerar uma relação comercial futura e para que essa lição seja realmente aprendida, sua concessionária terá que apoiar um projeto social de minha esposa. Isso inclui trabalho voluntário e treinamentos obrigatórios contra preconceitos para toda a sua equipe. E para começar, seu gerente de vendas, o Sr. Roberto, será o primeiro voluntário. Roberto ouviu tudo em silêncio, sua arrogância desmoronando sob o peso da humilhação. Aquele dia, que ele esperava ser de glória por sua inteligência em lidar com clientes indesejáveis, havia se transformado em seu pior pesadelo. A lição de Clara estava apenas começando. O ar na Aurora Motors ainda estava denso quando Daniel deixou a concessionária, não sem antes garantir que Arthur, o proprietário, assinasse um termo de compromisso preliminar. O documento, redigido ali mesmo por um advogado que Daniel chamou, estabelecia as bases para a colaboração com a Fundação de Clara e, crucialmente, a participação obrigatória de Roberto no projeto social. Arthur, pálido e suando frio, não teve escolha senão concordar, ciente de que a reputação de Duncio, sua empresa e um negócio milionário estavam em jogo. Roberto, por sua vez, sentia-se como se o chão tivesse sido puxado de seus pés. A gargalhada que ele havia soltado no dia anterior ecoava em sua mente. Agora um som de escárnio contra si mesmo. A humilhação era pública e a perspectiva de se tornar um voluntário forçado em um projeto social era o cúmulo da sua desgraça. Ele, que sempre se gabara de sua perspicácia em identificar clientes de verdade, havia cometido o erro mais caro de sua carreira. Nos dias que se seguiram, a notícia se espalhou como um incêndio na concessionária. Os colegas de Roberto, que antes riam de suas piadas, agora o olhavam com uma mistura de pena e satisfação disfarçada. Ricardo, o jovem vendedor que havia tentado ajudar Clara, sentia-se aliviado por não ter sido o alvo da ira de Daniel, mas ainda carregava o peso de sua própria inação. Léo, o vendedor que teve a coragem de falar a verdade, foi elogiado por Arthur e se tornou uma espécie de herói silencioso entre os funcionários mais jovens. Clara, em sua mansão, observava os desdobramentos com uma calma calculada. Ela sabia que a lição não seria aprendida apenas com a humilhação de Roberto, mas com a experiência que ele seria forçado a viver. A Fundação de Clara, Sementes de Esperança, dedicava-se a apoiar crianças com deficiências e suas famílias, oferecendo desde terapias e equipamentos até eventos de inclusão e lazer. Era um trabalho que Clara amava, e agora Roberto seria parte dele. A data do grande evento beneficente se aproximava.
Seria um dia de atividades recreativas e integração para centenas de crianças e suas famílias, culminando em uma festa, com doações e apresentações. Clara havia instruído sua equipe para que Roberto fosse designado para as tarefas mais desafiadoras e que exigissem mais interação e empatia. Ela queria que ele sentisse na pele o que era estar fora de sua zona de conforto, o que era ter que lidar com realidades diferentes das suas. Finalmente, o dia do evento chegou. Um sol radiante iluminava o grande parque onde as Sementes de Esperança montara sua estrutura. Barracas coloridas, brinquedos adaptados e uma atmosfera de alegria e esperança preenchiam o ar. Roberto chegou cedo, vestindo um uniforme de voluntário que parecia apertá-lo em todos os sentidos, não apenas fisicamente, mas em sua alma. Ele estava visivelmente desconfortável, os olhos desviando de qualquer contato visual. Sua primeira tarefa foi ajudar a montar uma tenda de jogos. Ele, que mal levantava uma caneta, agora precisava carregar estruturas pesadas, sob o olhar atento dos coordenadores da fundação. Depois, foi designado para a área de alimentação, onde precisava servir lanches e bebidas para as crianças e seus pais. Ele, que estava acostumado a ser servido, agora servia, e cada pedido, cada sorriso de uma criança era um pequeno choque em sua bolha de arrogância. A tarde trouxe o maior desafio, a área de atividades adaptadas. Roberto foi instruído a ajudar crianças em cadeiras de rodas, a participarem de jogos, a empurrá-las, a conversar com elas, a entender suas necessidades. Ele, que mal olhava nos olhos de alguém que considerava inferior, agora precisava se abaixar para conversar com crianças que, apesar das limitações físicas, irradiavam uma alegria e uma resiliência que ele jamais imaginara. Houve um momento em particular que o marcou profundamente. Uma menina de uns 7 anos com paralisia cerebral estava tentando alcançar um brinquedo em uma mesa. Roberto, inicialmente desajeitado, aproximou-se. "Precisa de ajuda, pequena?" perguntou, sua voz ainda um pouco robótica. A menina, com um sorriso banguela, estendeu a mãozinha. "Sim, moço, eu quero o dinossauro verde." Roberto pegou o dinossauro e o colocou na mão dela. A menina apertou o brinquedo contra o peito e olhou para ele com uma gratidão tão pura que desarmou algo dentro de Roberto. "Obrigada, moço, você é legal." Aquela frase tão simples ressoou em sua mente. Você é legal. Ele, que se considerava superior, que humilhava pessoas, estava sendo chamado de legal por uma criança que enfrentava desafios diários com uma coragem que ele sequer sonhava em ter. O trabalho forçado, que ele tanto temia, começava a se transformar em algo mais. Ele ajudou a montar brinquedos, empurrou cadeiras de rodas, ouviu histórias de pais sobre a luta diária e a superação de seus filhos. Viu crianças sem um braço brincando com a mesma alegria de outras, crianças com dificuldades de fala se comunicando com os olhos, crianças com deficiência visual sentindo o mundo com as mãos. A cada interação, a cada sorriso, a cada obrigado, a casca de arrogância de Roberto começava a rachar. Ele percebeu que a aparência não definia caráter, que a conta bancária não media o valor de uma pessoa, e que a verdadeira riqueza estava na capacidade de amar, de superar, de se conectar com o outro. O gerente de vendas, antes orgulhoso e preconceituoso, estava sendo forçado a encarar a humanidade em sua forma mais pura, e essa experiência estava lentamente, mas irreversivelmente mudando-o. A lição de Clara estava sendo gravada não apenas em sua mente, mas em seu coração. O evento beneficente das Sementes de Esperança estendeu-se por todo o dia, e Roberto, para sua própria surpresa, permaneceu até o final. O cansaço físico era imenso, mas a exaustão mental que esperava sentir não veio. Em vez disso, uma estranha sensação de leveza e propósito começou a se instalar. Ele havia passado horas interagindo, ajudando e, mais importante, ouvindo. As histórias de superação das crianças e a resiliência de suas famílias eram um espelho que refletia a pequenez de suas próprias preocupações e preconceitos. Ao final da tarde, Clara,
usando um vestido simples de algodão que a fazia parecer ainda mais acessível e real, circulava pelo parque, conversando com os voluntários e as famílias. Seus olhos encontraram os de Roberto. Ele estava suado, com o uniforme de voluntário um pouco amassado, mas havia algo diferente em seu olhar. A arrogância de antes havia sido substituída por uma humildade quase palpável. Ela se aproximou. Senhor Roberto, vejo que está se dedicando. Roberto virou-se, um leve rubor subindo ao seu rosto. Senhora Clara, eu estou. É um trabalho importante. Sua voz estava mais baixa, menos pomposa. Ele não conseguiu manter o contato visual por muito tempo, desviando o olhar para uma criança que brincava alegremente com uma bola adaptada. Clara apenas assentiu, observando-o. Ela não precisava de palavras grandiosas. A mudança em sua postura e em seu tom de voz já dizia muito. Espero que esteja aprendendo algo com a experiência. Ele finalmente a encarou, seus olhos revelando um misto de vergonha e um novo tipo de compreensão. Estou, senhora, estou aprendendo muito, mais do que imaginei. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Eu queria pedir desculpas pelo que aconteceu na concessionária, pelo meu comportamento. Eu fui um completo idiota. A palavra saiu com uma sinceridade que surpreendeu Clara. Não havia mais a pose, a tentativa de se justificar. Era um pedido de desculpas, genuíno. Clara o observou por um momento, sem pressa. O pedido de desculpas é aceito, Sr. Roberto. Mas lembre-se, o respeito não se mede por roupas, nem por carros, nem por contas bancárias. Ele se mede pela forma como tratamos uns aos outros, independentemente de quem sejam ou de onde venham. Roberto assentiu, a cabeça baixa. Eu entendi. Senhora, entendi de verdade. Aquela menina, ela me chamou de legal. Eu que sempre me preocupei tanto com o que os grandes pensavam de mim, recebi o maior elogio da minha vida de uma criança que mal conheço. Ele sorriu, um sorriso pequeno e sincero que nunca havia exibido na concessionária. Clara sentiu um calor no peito. A lição estava sendo aprendida. Fico feliz em ouvir isso, Sr. Roberto, e espero que essa lição não seja esquecida quando o senhor voltar ao seu ambiente de trabalho. Não será. Eu prometo, ele disse, e Clara acreditou nele. Enquanto isso, Daniel, que observava a cena de longe, aproximou-se. Ele havia chegado mais cedo para o encerramento do evento e para a cerimônia de doações. Ao lado de Arthur, o proprietário da Aurora Motors, ele via a interação entre sua esposa e o gerente. Parece que a terapia de choque funcionou, Arthur, Daniel comentou, um leve sorriso nos lábios. Arthur suspirou, aliviado. Parece que sim, Sr. Albuquerque. Eu não sabia o que esperar. Mas devo admitir, o Roberto está diferente. Agradeço por ter nos dado essa oportunidade de reavaliar nossos valores. Ainda pretendo fechar novos negócios com a Aurora Motors, Arthur, Daniel anunciou para a surpresa e alívio do proprietário, mas sob uma condição. Arthur, apreensivo, perguntou: qual condição, senhor? O jovem vendedor que teve a coragem de falar a verdade, Léo, será o responsável por todos os nossos futuros negócios. E mais importante, ele será supervisionado e mentorado pelo Sr. Roberto. Quero que ele transmita o que aprendeu, que ajude a moldar uma nova cultura de respeito e inclusão em sua empresa. Roberto, que estava perto o suficiente para ouvir, arregalou os olhos. Ser mentor de Léo, o mesmo Léo que o havia exposto, era uma punição disfarçada de reabilitação e ele sabia disso. Mas, estranhamente, não sentiu a mesma raiva de antes. Havia uma aceitação e talvez uma ponta de gratidão pela chance de realmente mudar. Arthur, por sua vez, viu a sabedoria na proposta de Daniel. Era uma forma de garantir que a mudança fosse duradoura e que a lição se espalhasse. Concordo, Sr. Albuquerque. Léo é um excelente jovem e Roberto, tenho certeza, tem muito a ensinar agora. A humilhação inicial de Clara havia se transformado em uma conscientização profunda para todos. Para os clientes que testemunharam a cena, para os vendedores que agora repensavam suas atitudes, para o próprio dono da loja que precisou reavaliar suas prioridades,
e principalmente para Roberto. Ao final do evento, enquanto as famílias se despediam, Roberto ainda usava seu uniforme de voluntário. Ele ajudava um menino em cadeira de rodas, o mesmo que o havia chamado de legal, a ajustar seu equipamento esportivo. O menino, com um sorriso largo, olhou para ele. "Você é bem legal para um adulto, moço", disse a criança, com a simplicidade e a pureza que só as crianças possuem. Roberto sorriu, um sorriso que alcançava seus olhos e que era, pela primeira vez em muito tempo, completamente sincero. Ele sabia que nenhum contrato assinado, nenhuma venda de luxo, valeria mais do que aquela frase. Aquele dia, ele havia ganhado algo muito mais valioso do que dinheiro, a chance de ser uma pessoa melhor. E a lição de Clara, a mulher de jeans e tênis surrados, havia sido a catalisadora dessa transformação. Os meses que se seguiram ao evento das Sementes de Esperança trouxeram uma mudança palpável à Aurora Motors. A princípio, o ambiente era de expectativa cautelosa. Roberto, de volta ao seu posto de gerente de vendas, carregava um ar diferente. A antiga arrogância havia sido substituída por uma postura mais pensativa, quase humilde. Seus colegas, acostumados com suas piadas e seu jeito mandão, observavam-no com curiosidade. O maior desafio para Roberto era a nova dinâmica com Léo. O jovem vendedor, agora o ponto focal para os negócios com as empresas de Daniel Albuquerque, sentia o peso da responsabilidade, mas também a confiança de Arthur, o proprietário, e do próprio Daniel. A ideia de ser mentorado por Roberto, o homem que o havia humilhado e que ele havia exposto, era estranha para ambos. Nos primeiros dias, a interação era formal e um tanto tensa. Roberto, acostumado a ditar regras, agora precisava orientar. Léo, que por sua vez tentava esconder o desconforto de ter seu antigo algoz como professor. No entanto, a determinação de Daniel em ver a mudança se concretizar e a ameaça implícita de perder os negócios milionários forçaram Roberto a se dedicar. Ele começou a guiar Léo através dos processos de vendas de alto volume, ensinando-o sobre negociação e gestão de clientes. Mas para além das técnicas, Roberto começou a compartilhar algo mais valioso, as lições que ele mesmo havia aprendido. Em reuniões a portas fechadas, ele contava a Léo sobre o evento, sobre as crianças, sobre a humildade que havia encontrado em si mesmo. Léo, ele disse um dia, enquanto revisavam uma proposta para a frota de veículos elétricos de uma das startups de Daniel. Eu costumava pensar que sabia tudo sobre pessoas, que podia julgar um cliente pela roupa que vestia, pelo carro que dirigia. Eu estava errado, completamente errado. Léo ouvia, surpreso com a franqueza de Roberto. A senhora Clara, ela realmente o mudou, não foi? Roberto assentiu. Ela me mostrou que o valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela é. E que o nosso trabalho não é vender carros, é servir pessoas, todas as pessoas. Essa nova filosofia começou a se infiltrar nas práticas da concessionária. Os treinamentos obrigatórios sobre preconceito e inclusão, exigidos por Clara, foram implementados. Inicialmente vistos como uma punição, tornaram-se sessões de reflexão genuína, especialmente quando Roberto compartilhava suas próprias experiências no projeto social. Ele, que antes era o exemplo do que não fazer, agora era o testemunho vivo da mudança. A Aurora Motors começou a ser reconhecida não apenas pelos seus carros de luxo, mas também pela sua nova abordagem ao cliente. Histórias de vendedores que tratavam todos com igual respeito, independentemente da aparência, começaram a circular. A reputação da concessionária, antes manchada pelo incidente com Clara, estava sendo reconstruída, tijolo por tijolo, com base na ética e na empatia. Léo, sob a mentoria de Roberto, floresceu. Ele fechou o contrato da frota de veículos elétricos de Daniel, um negócio que superou as expectativas. Sua habilidade natural para se conectar com as pessoas, combinada com a nova sabedoria de Roberto sobre não julgar pelas aparências, o tornou um vendedor excepcional. Ele se tornou o rosto da nova Aurora Motors, um símbolo de que a empresa havia aprendido sua lição. Roberto, por sua vez, encontrou uma nova satisfação em seu trabalho. Ele ainda era gerente, mas seu foco havia mudado.
Ele passava mais tempo no showroom, observando como os vendedores interagiam com os clientes, oferecendo conselhos baseados em sua própria transformação. Ele até mesmo se voluntariou para mais eventos das Sementes de Esperança, não por obrigação, mas por um desejo genuíno de contribuir. Um dia, Clara visitou a concessionária novamente, desta vez para uma reunião formal com Arthur e Léo sobre a manutenção da frota. Ela estava impecável, vestindo um elegante tailleur, mas seus olhos ainda carregavam a mesma profundidade e inteligência. Ao passar pelo showroom, ela viu Roberto conversando com um cliente, um homem de aparência simples que parecia estar muito à vontade. Roberto estava sorrindo, ouvindo atentamente. Seus olhares se cruzaram. Roberto fez um aceno discreto, um sorriso genuíno em seu rosto. Clara retribuiu o aceno, uma ponta de satisfação em seu próprio sorriso. A lição havia sido aprendida. A semente plantada com um ato de preconceito havia germinado em um campo de respeito e compreensão. A Aurora Motors não era apenas um lugar onde carros eram vendidos. Era agora um lugar onde as pessoas eram valorizadas, e onde uma mulher em tênis surrados havia ensinado a todos o verdadeiro significado do luxo, a dignidade humana. Vários anos haviam se passado desde o incidente que redefiniu a Aurora Motors. A concessionária, antes sinônimo de luxo e exclusividade, agora era também um farol de integridade no mercado de veículos de alto padrão. A transformação não fora um evento isolado, mas um processo contínuo, enraizado na lição que Clara havia ministrado. Roberto, o ex-gerente arrogante, era hoje uma figura respeitada não apenas por sua experiência em vendas, mas por sua notável mudança de caráter. Ele havia assumido a posição de diretor de relacionamento com o cliente, um cargo criado sob a influência de Arthur e Daniel, focado em garantir que a cultura de respeito permeasse cada interação. Suas palestras internas sobre o verdadeiro valor do cliente eram lendárias, sempre pontuadas por relatos pessoais de sua própria jornada de autodescoberta e das lições aprendidas com as crianças da Sementes de Esperança. Ele continuava voluntário ativo na fundação, e o sorriso sincero que Clara havia visto naquele dia no parque agora era uma constante em seu rosto. Léo, por sua vez, ascendeu rapidamente na hierarquia. Aos 30 e poucos anos, ele era o novo gerente geral de vendas, liderando uma equipe que compartilhava seus valores de empatia e profissionalismo. Os negócios com as empresas de Daniel Albuquerque haviam crescido exponencialmente, e a Aurora Motors se tornara a parceira preferencial para todas as aquisições de veículos do grupo de Clara, que, por sua vez, havia expandido seu império de tecnologia e sua fundação para além das fronteiras nacionais, impactando milhares de vidas. A reputação da Aurora Motors era tão sólida que quando uma nova e agressiva rede de concessionárias de luxo, a Zenith Automotiva, tentou entrar no mercado com táticas de vendas predatórias e um marketing ostensivo, Arthur não sentiu o pânico que sentiria anos atrás. A Zenith prometia preços imbatíveis e exclusividade ainda maior, tentando atrair os clientes mais abastados com a mesma arrogância que a Aurora Motors um dia exibira. A equipe de vendas da Aurora Motors, liderada por Léo e com o apoio de Roberto, estava preparada. Em vez de entrar em uma guerra de preços, eles focaram no que haviam construído: confiança, serviço impecável e um relacionamento genuíno com seus clientes. Eles organizaram eventos exclusivos para clientes fiéis, não para vender, mas para celebrar a parceria, com parte da receita revertida para as Sementes de Esperança. Foi durante um desses eventos que Clara e Daniel fizeram uma aparição surpresa. Clara, agora uma figura globalmente reconhecida por seu trabalho humanitário e inovação tecnológica, subiu ao palco. Há alguns anos, esta concessionária me ensinou uma lição valiosa, ela começou com um sorriso enigmático. E eu, por sua vez, espero ter ensinado uma a eles. O verdadeiro luxo não está no preço de um carro, mas na forma como somos tratados, na dignidade que nos é oferecida, independentemente de quem sejamos ou de onde venhamos. Ela fez uma pausa, olhando para Roberto e Léo na plateia,
que assentiam com orgulho. Hoje vejo que essa lição não apenas foi aprendida, mas se tornou a essência da Aurora Motors. Eles não vendem apenas carros, eles vendem respeito, integridade e um compromisso com a comunidade. E é por isso que minhas empresas e eu, mesma, continuamos a escolher a Aurora Motors. As palavras de Clara foram um golpe de mestre. A declaração de uma das mulheres mais influentes do mundo, elogiando a ética de uma concessionária, valia mais do que qualquer campanha de marketing. Da Zenith, clientes potenciais que estavam sendo cortejados pela concorrência reconsideraram suas opções. A fidelidade dos clientes existentes se solidificou. A Zenith Automotiva, apesar de seus recursos, não conseguiu abalar a base da Aurora Motors. Sua abordagem fria e transacional não podia competir com a conexão humana que a Aurora Motors havia cultivado. A lição de Clara havia se transformado em um legado, um modelo de negócio onde a ética e a empatia não eram apenas virtudes, mas estratégias de sucesso. Roberto, Léo, Arthur e toda a equipe da Aurora Motors sabiam que a mudança não havia sido fácil, mas o resultado era inegável. Eles haviam provado que a verdadeira riqueza de uma empresa não se mede apenas em lucros, mas no impacto positivo que ela gera na vida das pessoas. E tudo começou com uma mulher em tênis surrados, que ousou desafiar o status quo e redefinir o significado de valor. A Aurora Motors prosperava. Os anos haviam cimentado sua reputação não apenas como vendedora de carros de luxo, mas como um modelo de negócios ético e humano. Roberto, em seu papel de diretor de relacionamento com o cliente, era a personificação dessa mudança. Sua presença no showroom era constante, não mais para fiscalizar com um olhar crítico, mas para guiar, apoiar e, por vezes, intervir com a sabedoria que só a experiência e a humildade podem trazer. Certo dia, uma tarde chuvosa de terça-feira, uma figura modesta entrou pela porta principal da concessionária. Era uma mulher de meia-idade, com cabelos grisalhos presos em um coque despretensioso, vestindo um casaco de chuva simples e sapatos que pareciam ter visto muitos invernos. Ela não chamava a atenção, e a maioria dos vendedores em anos passados teria a direcionado automaticamente para a seção de usados, se tanto. Mas este não era o passado. Roberto, que estava conversando com Léo perto da recepção, viu a mulher entrar. Seu olhar, treinado pela experiência, notou a maneira como ela se movia, com uma quietude que denotava propósito, e como seus olhos, apesar da simplicidade de sua aparência, percorriam os modelos de luxo com uma curiosidade genuína e informada. Ele sentiu um arrepio familiar, uma memória vívida do dia em que Clara entrara pela mesma porta. "Léo", Roberto disse com um tom baixo, "deixe-me atender essa cliente." Léo, que já havia notado a mulher, assentiu, compreendendo a intenção de seu mentor. Aquele era um teste, uma oportunidade para Roberto demonstrar mais uma vez o legado de Clara. Roberto se aproximou da mulher com um sorriso caloroso. "Boa tarde, senhora. Posso ajudá-la?" A mulher, um pouco surpresa pela atenção imediata, sorriu de volta. "Boa tarde. Meu nome é Ana. Eu estou interessada no Estrela Cadente." O coração de Roberto deu um salto. O mesmo modelo. Era quase um roteiro. "Uma excelente escolha, senhora Ana. É um veículo com tecnologia de ponta e um conforto inigualável. Posso acompanhá-la até ele?" Enquanto caminhavam, Roberto não perguntou sobre formas de pagamento ou se ela tinha um carro para dar de entrada. Em vez disso, ele perguntou o que a atraía no modelo, quais eram suas necessidades, como ela imaginava seu dia a dia com o carro. Ele ouviu atentamente, percebendo que Ana falava com a paixão de quem havia sonhado muito com aquela aquisição. Ana revelou ser uma professora aposentada que, após anos de dedicação em escolas públicas, havia investido suas economias em um pequeno negócio de artesanato online. Com muito trabalho e persistência, o negócio prosperou. E agora, ela estava realizando um sonho de décadas: comprar um carro que representasse não apenas um luxo, mas a coroação de uma vida de esforço e sacrifícios. "Eu sempre quis ter um carro assim", Ana confidenciou, seus olhos brilhando ao tocar a lataria polida do Estrela Cadente.
mas nunca tive condições. Agora, com o sucesso do meu pequeno empreendimento, sinto que mereço. É a minha recompensa. Roberto sentiu uma profunda conexão com a história de Ana. Ele viu nela a mesma dignidade e determinação que havia visto em Clara, mas de uma forma diferente, mais próxima da realidade de muitos. Ele passou a próxima hora explicando cada detalhe do carro, respondendo a todas as perguntas de Ana, com paciência e respeito, como se ela fosse a cliente mais importante que já havia atendido. E naquele momento, para ele, ela era. Ao final da conversa, Ana, com um brilho nos olhos, disse: Senhor Roberto, eu gostaria de comprá-lo. À vista. Roberto sorriu. Será um prazer, senhora Ana. Posso garantir que fez uma excelente escolha. Enquanto Ana era direcionada para a área financeira, Léo se aproximou de Roberto. Ela comprou à vista, não foi? Léo perguntou, um sorriso de satisfação no rosto. Roberto assentiu. Sim, e sabe, Léo, a história dela me lembrou muito a nossa própria jornada. A senhora Ana não é uma bilionária, mas a alegria e o orgulho dela ao realizar esse sonho são tão valiosos quanto qualquer fortuna. Léo olhou para a mulher que se afastava e depois para Roberto. É o legado, não é? A lição da senhora. Clara, ela não mudou só a gente, mudou a forma como a gente vê o mundo. Roberto colocou a mão no ombro de Léo. Exatamente. E é por isso que continuamos a prosperar, porque entendemos que o verdadeiro luxo não é o que se vende, mas como se serve, e que cada pessoa que entra por aquela porta carrega uma história, um sonho, e merece todo o nosso respeito. A venda do Estrela Cadente para Ana não gerou manchetes ou contratos milionários, mas para Roberto e para a Aurora Motors foi um momento de profunda reafirmação. Era a prova viva de que a transformação era completa, que a semente plantada por Clara havia florescido em uma cultura de inclusão e dignidade que se tornaria a marca registrada da concessionária para as gerações futuras. A lição de Clara não era apenas uma memória, era a essência de quem eles haviam se tornado. A reputação da Aurora Motors como um farol de ética e excelência no atendimento ao cliente não demorou a transcender o setor automotivo. Artigos em revistas de negócios, estudos de caso em universidades e até mesmo convites para palestras em fóruns de liderança começaram a chegar. A história de como uma lição de humildade transformou uma concessionária de luxo tornou-se um exemplo inspirador de resiliência e reinvenção corporativa. Um desses convites veio de uma prestigiada conferência internacional sobre negócios, com um propósito, que seria realizada em Genebra. Clara Albuquerque, uma das palestrantes principais, sugeriu que a Aurora Motors fosse apresentada como um case de sucesso em transformação cultural. Arthur, o proprietário, aceitou com orgulho e decidiu que Roberto e Léo seriam os representantes da empresa. A viagem para Genebra foi um marco para Roberto e Léo. No palco da conferência, diante de uma plateia global de CEOs, acadêmicos e empreendedores sociais, eles contaram a história da Aurora Motors. Roberto, com sua voz agora mais calma e confiante, descreveu o incidente com Clara, sua própria arrogância e a epifania que teve no evento das sementes de esperança. Léo, por sua vez, complementou, detalhando como a nova filosofia havia sido implementada no dia a dia, desde o treinamento dos vendedores até a forma como cada cliente era abordado, independentemente de sua aparência. A plateia estava cativada. No final da apresentação, Clara subiu ao palco para a sessão de perguntas e respostas. Ela olhou para Roberto e Léo com um brilho nos olhos. Eu me lembro daquele dia na concessionária como se fosse hoje. Clara começou, seu tom suave, mas firme. Eu estava cansada, suja e fui julgada pela minha aparência. Mas, em vez de me render à frustração, decidi plantar uma semente. E hoje ver o que essa semente se tornou na Aurora Motors, através do trabalho de pessoas como Roberto e Léo, é a maior recompensa. Ela fez uma pausa e olhou diretamente para Roberto. Senhor Roberto, você não apenas aprendeu a lição. Você a viveu, a internalizou e a transformou em um legado. E Léo, você é a prova de que uma nova geração de líderes pode construir
Negócios com base em valores que vão além do lucro. As palavras de Clara ecoaram na sala, culminando em uma ovação de pé. Roberto sentiu um nó na garganta. Aquele reconhecimento público, vindo da mulher que havia sido o catalisador de sua mudança, era a validação final de sua jornada. Após a conferência, em um jantar mais íntimo, Clara, Daniel, Arthur, Roberto e Léo se reuniram. O ambiente era de camaradagem e respeito mútuo. Nunca imaginei que um simples par de tênis pudesse mudar tanto a minha vida e a de uma empresa inteira, Roberto confessou, um sorriso melancólico no rosto. Eu achava que sabia tudo sobre sucesso. Mas o verdadeiro sucesso, descobri, é construir algo que perdura, que tem um impacto positivo nas pessoas. Léo acrescentou, e a senhora Clara nos mostrou que a dignidade humana é o maior luxo que podemos oferecer a alguém. Clara sorriu, tomando um gole de água. A verdade é que as sementes da mudança já estavam aí. Eu apenas ajudei a regá-las. Vocês, cada um de vocês, foram os jardineiros. Arthur, com os olhos marejados, olhou para sua equipe. Eu não poderia estar mais orgulhoso. A Aurora Motors não é mais apenas uma concessionária, é um símbolo de que é possível fazer negócios com alma, com propósito e ainda assim prosperar. E isso eu devo a todos vocês e à lição inesquecível da senhora Clara. Naquela noite, sob as luzes de Genebra, o legado da lição de Clara se solidificou. Não era apenas uma história de redenção corporativa, mas um lembrete perene de que a verdadeira riqueza reside na forma como tratamos uns aos outros, na capacidade de ver além das aparências e de valorizar a dignidade intrínseca de cada ser humano. A Aurora Motors havia se tornado mais do que um negócio. Era uma filosofia em movimento, um testemunho vivo do poder transformador da empatia. Os anos se desdobraram em uma tapeçaria de sucesso e propósito para a Aurora Motors. A história da concessionária e a lição de Clara se tornaram um mito moderno no mundo dos negócios. Um lembrete de que a empatia pode ser o motor mais potente para a prosperidade. As sementes de esperança, impulsionada pela parceria contínua com a Aurora Motors e o apoio de Daniel Albuquerque, floresceu, expandindo seus programas educacionais e sociais para diversas comunidades carentes, tanto no país quanto em outras nações em desenvolvimento. Roberto, agora com seus cabelos mais grisalhos, mas com um brilho renovado nos olhos, havia se aposentado oficialmente de seu cargo de diretor de relacionamento com o cliente. No entanto, sua presença na concessionária era quase tão constante quanto antes. Ele se tornou uma espécie de embaixador da cultura da Aurora Motors, um mentor informal para os novos vendedores e um contador de histórias que inspirava a todos. Seus dias eram preenchidos com visitas às sementes de esperança, onde ele ajudava com projetos de mentoria para jovens, compartilhando não apenas sua experiência profissional, mas também as lições de vida que havia aprendido. Léo, por sua vez, havia assumido o cargo de CEO da Aurora Motors, um testamento de sua liderança e da visão de Arthur. Sob sua gestão, a empresa não apenas manteve sua posição de destaque no mercado de luxo, mas também lançou iniciativas inovadoras, como um programa de bolsas de estudo para jovens talentos das comunidades atendidas pelas sementes de esperança, garantindo que a próxima geração tivesse oportunidades que muitos, como Clara em sua juventude, não tiveram. Certa manhã de primavera, Roberto estava sentado em um banco no showroom, observando o movimento. Um jovem vendedor recém-contratado estava atendendo um casal de idosos. A senhora vestia roupas simples e o senhor um boné surrado. O vendedor, um rapaz chamado Gabriel, ouvia-os com atenção, gesticulando em direção a um dos modelos, mais luxuosos. Não havia pressa em seu tom, apenas genuíno interesse. Roberto sorriu. Ele se lembrou de si mesmo, anos atrás, e da maneira como teria avaliado aquele casal em um piscar de olhos, descartando-os como potenciais clientes para um veículo de alto valor. Mas Gabriel, treinado na nova filosofia da Aurora Motors, via apenas pessoas, com seus desejos e necessidades. Minutos depois,
Gabriel se aproximou de Roberto com um brilho nos olhos. Senhor Roberto, o senhor e a senhora Silva, eles querem o Estrela Cadente. Roberto ergueu uma sobrancelha, surpreso e satisfeito. O Estrela Cadente? Que maravilha! Eles parecem pessoas muito especiais. E são, Gabriel respondeu com entusiasmo. Ele é um ex-pescador que economizou a vida toda, e ela, uma costureira que fez vestidos para a cidade inteira. Eles sempre sonharam em viajar pelo país em um carro confortável e seguro. É a realização de um sonho de uma vida interlonga. Roberto assentiu, o coração aquecido. Eles merecem. E você, Gabriel, fez um excelente trabalho. Você os ouviu, os respeitou. Isso é o que fazemos aqui. Naquele momento, Léo se aproximou trazendo consigo um café para Roberto. Ele havia observado a cena de longe. Mais uma lição bem aplicada, não é, Roberto? Roberto olhou para Léo, depois para o casal Silva, que agora estava na mesa de negociação radiante. É mais do que uma lição, Léo. É o nosso legado. É a prova de que a dignidade humana não tem preço e que a verdadeira riqueza está em enxergar o valor em cada pessoa, independentemente do que ela veste ou do que ela tem. Léo sorriu, um sorriso que refletia a mesma sabedoria e empatia que Roberto havia adquirido. E pensar que tudo começou com um par de tênis surrados e uma mulher que nos ensinou a ver. A Aurora Motors continuou a prosperar, não apenas em lucros, mas em propósito. A semente plantada por Clara havia crescido em uma árvore robusta, cujas raízes se aprofundavam na comunidade e cujos frutos eram colhidos em forma de respeito, dignidade e um sucesso que ia muito além das cifras. A história de Clara e da concessionária se tornou um eco duradouro, um lembrete constante de que a maior venda que uma empresa pode fazer é a de seus próprios valores. O tempo, implacável em seu fluxo, havia transformado a Aurora Motors de uma história de redenção em um legado vivo. 2 décadas se passaram desde o dia em que Clara Albuquerque, com seus tênis surrados, redefiniu o propósito de uma concessionária de luxo. Para celebrar essa jornada e o impacto das sementes de esperança, Arthur, Léo e Clara organizaram um grande evento, a Gala do Legado, um jantar beneficente para marcar os 20 anos da parceria entre a Aurora Motors e a Fundação. O salão de eventos estava decorado com elegância, mas sem ostentação. Mesas redondas, iluminadas por luzes suaves, acomodavam empresários, filantropos, membros da comunidade e, notavelmente, muitos jovens que haviam sido beneficiados pelos programas das Sementes de Esperança ao longo dos anos. Arthur, visivelmente emocionado, abriu a noite. Há 20 anos nossa empresa estava em uma encruzilhada. Não sabíamos, mas estávamos prestes a receber a lição mais valiosa de nossa existência. Uma lição que nos ensinou que o verdadeiro valor de um negócio não se mede apenas em lucros, mas no impacto que ele tem na vida das pessoas. Ele fez uma pausa, os olhos marejados. Hoje, a Aurora Motors não vende apenas carros. Vendemos respeito, dignidade e a crença de que cada pessoa merece ser vista e valorizada. Léo, agora um CEO maduro e visionário, subiu ao palco em seguida. Ele anunciou uma nova iniciativa, o Fundo Clara Albuquerque para o Empreendedorismo Social, um programa que forneceria capital semente e mentoria para jovens das comunidades assistidas pelas Sementes de Esperança que tivessem ideias inovadoras para resolver problemas sociais. Este fundo, Léo explicou, é a nossa forma de garantir que a semente plantada por Clara continue a germinar em novas gerações, capacitando-as a criar seu próprio impacto positivo no mundo. O ponto alto da noite foi a aparição de Roberto. Embora oficialmente aposentado, ele era a alma da Aurora Motors. Com um microfone na mão, ele se dirigiu à plateia com a simplicidade e a profundidade que o tempo e a experiência lhe haviam concedido. Eu era um homem cego, Roberto começou, sua voz embargada pela emoção. Cego para o valor das pessoas, para a importância da humildade. Eu julgava, eu desdenhava e então ela apareceu. Ele apontou para Clara sentada na mesa principal, que sorriu gentilmente. Ela não me deu um sermão, ela me deu uma lição,
Uma lição que me levou a um parque, a crianças que me ensinaram mais sobre a vida do que anos de faculdade e vendas. Eu devo a essa mulher tudo o que sou hoje. A plateia aplaudiu calorosamente. Roberto continuou, seus olhos percorrendo os rostos dos jovens beneficiados pela fundação. Hoje, quando vejo esses jovens com seus sonhos e sua força, eu sei que o trabalho valeu a pena. A Aurora Motors não é mais apenas um lugar onde se compra um carro. É um lugar onde se aprende sobre a vida. E essa é a nossa maior conquista. Finalmente, Clara Albuquerque subiu ao palco. Sua presença era magnética, sua voz um bálsamo. Há 20 anos eu estava apenas tentando comprar um carro. Eu não imaginava que aquele dia se tornaria o catalisador para uma transformação tão profunda. A Aurora Motors não apenas abraçou a mudança, ela a personificou. Arthur, Léo, Roberto, vocês provaram que o sucesso verdadeiro não é medido pelo que se acumula, mas pelo que se compartilha, pelo que se transforma, pelo que se inspira. Ela olhou para a plateia, seus olhos brilhando. A semente da esperança que plantamos naquele dia cresceu em uma floresta. Uma floresta onde cada árvore representa uma vida tocada, uma oportunidade criada, um preconceito desfeito. E enquanto houver pessoas dispostas a ver além das aparências, a valorizar a dignidade humana acima de tudo, essa floresta continuará a crescer. A Gala do Legado terminou com uma sensação de renovação e propósito. A história da Aurora Motors não era apenas uma anedota de sucesso empresarial, era um testamento vivo de que a empatia, a humildade e o respeito são os pilares de um futuro mais justo e próspero. A semente de Clara continuava a florescer, e seu perfume, o de uma humanidade redescoberta, permeava cada canto da empresa e da comunidade que ela havia tocado. A Gala do Legado havia sido mais do que uma celebração, foi um catalisador. Nos anos que se seguiram, o Fundo Clara Albuquerque para o Empreendedorismo Social floresceu, transformando-se em um motor de inovação e inclusão. Jovens de comunidades carentes, munidos de ideias brilhantes e a mentoria das Sementes de Esperança e da Aurora Motors, começaram a lançar seus próprios negócios, muitos deles com forte impacto social. Um desses jovens era Sofia, uma garota que havia crescido em um bairro humilde e sonhava em criar soluções sustentáveis para resíduos. Com o apoio do fundo, ela desenvolveu um sistema de compostagem comunitária que não só reduzia o lixo, mas também gerava adubo para hortas urbanas, criando empregos locais. Léo acompanhou de perto o projeto de Sofia, vendo nela o espírito de resiliência e a visão de Clara. A história de Sofia e de tantos outros era contada com orgulho nos murais da Aurora Motors, servindo como inspiração diária para todos os colaboradores. Roberto, apesar de sua aposentadoria, dedicava-se quase integralmente ao fundo e às sementes de esperança. Ele era o principal mentor, usando sua vasta experiência em negócios e, mais importante, sua sabedoria recém-adquirida para guiar os jovens empreendedores. Em suas sessões, ele não falava apenas de planilhas e mercados, mas de propósito, de ética e da importância de ver o valor em cada pessoa, uma lição que ele próprio havia aprendido da maneira mais inesperada. A Aurora Motors, sob a liderança de Léo, continuava a inovar, mas sempre com a bússola moral apontada para os valores de Clara. A empresa implementou programas de diversidade e inclusão que se tornaram referência no setor, e a cultura de atendimento ao cliente, baseada na dignidade e no respeito, era ensinada desde o primeiro dia de treinamento de qualquer novo funcionário. Não era mais uma política, mas uma filosofia intrínseca. Certa tarde, Clara, que agora passava a maior parte do tempo viajando pelo mundo como embaixadora das Sementes de Esperança, fez uma visita surpresa à concessionária. Ela caminhava pelos corredores, observando os vendedores interagindo com os clientes. Viu um vendedor jovem, com um sorriso genuíno, explicando pacientemente as características de um carro a um senhor que parecia mais interessado em conversar sobre sua vida no campo do que sobre o motor. Léo a encontrou perto da área de espera. Clara, que surpresa boa. Só queria ver como as coisas estavam, ela respondeu.
seus olhos varrendo o ambiente com uma satisfação silenciosa. Parece que a semente continua a crescer. Mais do que nunca, Léo confirmou. A cultura que você nos ajudou a construir se tornou a nossa maior força. Não é algo que precisamos impor. É algo que vive em cada um de nós. De Arthur a Gabriel, o vendedor mais novo. Clara sorriu, um sorriso que carregava a serenidade de quem havia cumprido sua missão. É o que acontece quando se constrói sobre bases sólidas. Não é sobre o que se vende, mas sobre o que se representa. E a Aurora Motors representa que a dignidade humana é o verdadeiro luxo. Naquele momento, Roberto se aproximou, seus olhos se iluminando ao ver Clara. Eles se abraçaram, um gesto que falava de uma profunda amizade e respeito construído sobre uma lição que mudou suas vidas. A Aurora Motors não era mais apenas uma concessionária de carros de luxo. Era um testemunho vivo do poder transformador da empatia, um legado que continuaria a inspirar e a prosperar, impulsionado pela semente de esperança plantada por uma mulher com tênis surrados. A floresta de esperança, plantada por uma simples lição de humildade, continuava a expandir suas raízes e galhos. 25 anos após o encontro que mudou tudo, a Sementes de Esperança inaugurava seu mais ambicioso projeto, o Centro de Inovação Social Clara Albuquerque. Não era apenas um prédio, mas um complexo moderno, com laboratórios de tecnologia, ateliês de arte, salas de aula equipadas e espaços de coworking para os empreendedores sociais que emergiam do fundo que levava o nome de sua inspiradora. A cerimônia de inauguração foi um evento emocionante. O palco principal estava montado em um grande auditório, e a plateia era um mosaico de gerações. Os veteranos da Aurora Motors, os jovens talentos das Sementes de Esperança, líderes comunitários e representantes de diversas instituições, que agora viam o centro como um modelo a ser seguido. Arthur, com a voz embargada pela emoção, foi o primeiro a falar. Há um quarto de século eu vi minha empresa prestes a perder sua alma. Hoje, vejo essa alma florescer em cada tijolo deste lugar, em cada sorriso dos jovens que aqui encontrarão seu caminho. Este centro é a prova de que o verdadeiro luxo não é o que se compra, mas o que se constrói para o bem coletivo. Léo, ao lado de Sofia, a empreendedora que havia transformado seu projeto de compostagem em uma empresa de sucesso nacional, agora uma das mentoras do novo centro, detalhou a visão para o futuro. O Centro Clara Albuquerque é onde as ideias se transformam em impacto. É onde a próxima geração de líderes sociais será nutrida, equipada com as ferramentas e a mentalidade para resolver os desafios do nosso tempo. E tudo isso com a base sólida dos valores que a Aurora Motors abraçou. Quando Roberto subiu ao palco, um silêncio respeitoso tomou conta da plateia. Seus cabelos eram agora completamente brancos, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade que só o propósito verdadeiro pode conferir. Eu costumava medir o sucesso em números, em carros vendidos, em lucros. Hoje eu meço o sucesso em vidas transformadas, em jovens como Sofia, que não apenas sonham, mas constroem. Em cada semente de esperança que se tornou uma árvore frondosa. Ele fez uma pausa, olhando para Clara sentada na primeira fila, com um sorriso sereno no rosto. Clara, você me ensinou a ver, e por isso minha gratidão será eterna. A ovação foi ensurdecedora. Clara, ao ser convidada ao palco, foi recebida com uma salva de palmas que parecia não ter fim. Ela não proferiu um discurso formal. Vez disso, olhou para o vasto auditório, seus olhos pousando em cada rosto, como se quisesse absorver a essência daquele momento. Há muito tempo eu disse que a semente da mudança já estava lá e que eu apenas a reguei, começou Clara, sua voz calma e ressonante. Mas o que vejo hoje é muito mais do que uma semente. É um ecossistema de compaixão, inovação e humanidade. A Aurora Motors e as Sementes de Esperança não são apenas parceiras, elas são uma só força, mostrando ao mundo que o capitalismo pode ter um coração, que o lucro pode andar de mãos dadas com o propósito. Ela gesticulou para o vasto complexo. Este centro não é apenas um tributo ao passado, é uma promessa para o futuro.
Uma promessa de que a dignidade humana será sempre a nossa maior prioridade e que a esperança, quando cultivada com amor e respeito, pode mover montanhas e construir pontes para um mundo melhor. A noite terminou com a sensação de que o ciclo estava completo, mas que a jornada estava longe de terminar. A história da Aurora Motors e das Sementes de Esperança não era apenas uma saga de sucesso empresarial ou de redenção pessoal. Era um farol, uma inspiração para todos que acreditavam que os negócios podiam ser uma força para o bem e que a verdadeira riqueza de uma sociedade se media na forma como ela cuidava dos seus. O legado de Clara, de Roberto e de Léo, gravado nas paredes do novo centro e nos corações de milhares, era a prova de que um par de tênis surrados poderia, de fato, mudar o mundo. Os anos que se seguiram à inauguração do Centro de Inovação, Social Clara Albuquerque, testemunharam um florescimento sem precedentes. O complexo se tornou um epicentro de criatividade e impacto, um verdadeiro laboratório de soluções para os desafios sociais. A cada dia, jovens mentes antes limitadas por suas circunstâncias encontravam no centro o solo fértil para suas ideias. Léo, como CEO da Aurora Motors e presidente do Conselho das Sementes de Esperança, visitava o centro semanalmente. Para ele, não era uma obrigação, mas uma fonte de renovação. Em uma tarde ensolarada, ele caminhava pelos corredores vibrantes, onde o burburinho de conversas animadas se misturava ao som de teclados e impressoras 3D. Ele parou em uma das salas de coworking, observando um grupo de jovens debruçados sobre um protótipo. Entre eles estava Pedro, um rapaz que havia chegado ao centro com um projeto ambicioso: desenvolver um sistema de purificação de água de baixo custo para comunidades rurais. Inspirado pela história de Clara e pela mentoria de Roberto, Pedro havia transformado sua ideia em uma startup promissora que já estava implementando seus primeiros filtros em vilarejos distantes. "Senhor Léo", Pedro exclamou ao vê-lo, "acabamos de finalizar o design para a segunda fase do filtro. Ele é ainda mais eficiente e usa materiais totalmente reciclados." Léo sorriu, sentindo um orgulho genuíno. "Fantástico, Pedro. Tenho certeza de que Clara ficaria muito feliz em ver a sua dedicação." Nesse momento, Roberto se aproximou, com sua bengala, mas com a mesma energia contagiante. Ele havia acabado de sair de uma sessão de mentoria. "Léo, você viu o que o Pedro e a equipe dele estão fazendo? Isso é o futuro. É a semente que plantamos, florescendo em soluções reais." Arthur, que também estava no centro para uma reunião da fundação, juntou-se a eles. Seus olhos brilhavam ao observar a cena. É a prova de que o propósito, quando é genuíno, se perpetua. Não é mais sobre nós, é sobre eles. É sobre o que eles vão construir a partir daqui. Clara, embora viajasse frequentemente para expandir a atuação das Sementes de Esperança globalmente, mantinha um contato constante com o centro. Sua presença era sentida em cada iniciativa, em cada jovem que abraçava a causa social. Ela havia se tornado uma figura lendária, um farol de inspiração. A Aurora Motors continuava a ser um pilar de apoio, não apenas financeiro, mas também cultural. A filosofia de ver a pessoa por trás do cliente havia se espalhado para outras empresas do grupo e até mesmo para concorrentes, que começaram a reavaliar suas próprias práticas. A história de Clara e da concessionária era agora um estudo de caso em universidades de negócios. Um exemplo de como a empatia pode ser o motor da inovação e da sustentabilidade. Enquanto Léo observava Pedro e sua equipe, ele pensou em Clara, em Roberto, em Arthur e em todos que haviam contribuído para aquele legado. A Floresta de Esperança não era apenas um ideal. Era uma realidade pulsante, crescendo a cada dia, com novos galhos se estendendo para o futuro. A Aurora Motors havia encontrado sua verdadeira missão, e ela estava muito além da venda de carros de luxo. Estava na construção de um mundo onde a dignidade humana era o bem mais valioso, e onde a esperança era o combustível para todas as jornadas. O legado de Clara não era apenas uma memória, era uma força viva, moldando o presente e iluminando o caminho para as gerações vindouras. O sol,
agora se pondo sobre uma nova era, pintava de dourado as paredes do Centro de Inovação Social Clara Albuquerque. Mais de 3 décadas haviam se passado desde o dia em que uma mulher com tênis surrados entrou na Aurora Motors e, sem saber, acendeu uma chama que jamais se apagaria. O centro, antes uma promessa, era agora uma realidade global, com filiais em diversos continentes, replicando o modelo de empreendedorismo social e dignidade humana. Arthur, o visionário que ousou acreditar, havia falecido pacificamente alguns anos antes, deixando um legado de coragem e transformação. Roberto, o homem que Clara resgatou de sua própria cegueira, partiu com a serenidade de quem cumpriu sua missão, suas histórias e lições gravadas na memória de cada mentor e jovem empreendedor das sementes de esperança. Léo, agora um homem de cabelos prateados e uma sabedoria profunda no olhar, continuava à frente da Aurora Motors, mas seus dias eram cada vez mais dedicados a sementes de esperança. Ele havia nomeado Sofia, a ex-aluna do projeto de compostagem, como a nova CEO da fundação, um testamento da visão de que o futuro pertencia àqueles que haviam sido empoderados. Em uma tarde tranquila, Léo caminhava pelo jardim de inverno do centro, um espaço sereno, onde árvores frutíferas e bancos convidavam à meditação. Ele encontrou Clara sentada em um dos bancos, observando as crianças de um programa de educação infantil, brincando em um pátio próximo. Ela estava com quase 90 anos, seus movimentos mais lentos, mas seus olhos ainda carregavam a mesma centelha de inteligência e bondade. Clara, Léo se aproximou sentando-se ao lado dela. O centro está mais vibrante do que nunca. Acabamos de fechar uma parceria com a ONU para expandir o programa de purificação de água do Pedro para mais 5 países. Clara sorriu, um sorriso que iluminava seu rosto. Eu sei, Léo. Eu sinto. A energia deste lugar, a esperança que emana daqui, é palpável. Ela fez uma pausa, seus olhos fixos no horizonte. Quem diria, não é? Um par de tênis surrados e um carro de luxo. Parecia tão improvável. Parecia, Léo concordou, a voz suave. Mas você nos mostrou que a verdadeira essência não está na aparência, mas no coração. Você nos ensinou a ver, Clara. E essa foi a maior venda que a Aurora Motors já fez. Clara virou-se para ele, seus olhos encontrando os dele. A semente estava lá, Léo. Em você, em Roberto, em Arthur. Eu só ajudei a regar. O mérito é de todos que acreditaram que um negócio pode ser mais do que lucros, que pode ser um agente de transformação. O sol se punha, tingindo o céu de tons alaranjados e roxos. A brisa suave trazia o riso das crianças e o murmúrio das conversas dos jovens empreendedores. A Aurora Motors não era mais apenas uma empresa, era um símbolo de que a humanidade e o propósito podiam coexistir com o sucesso, e que o legado mais valioso era aquele construído sobre a base inabalável da dignidade e da esperança. A história de Clara Albuquerque, a mulher que comprou um carro com tênis surrados, não era apenas uma lenda corporativa. Era a melodia contínua de um mundo que aprendia a ver, a valorizar e a construir um futuro mais justo. Um tijolo de esperança por vez. Os anos se transformaram em décadas e o legado de Clara Albuquerque, da Aurora Motors e das Sementes de Esperança solidificou-se como um farol de esperança e um modelo de negócios com propósito. O Centro de Inovação Social Clara Albuquerque continuava a expandir-se, não apenas em alcance geográfico, mas também em profundidade de impacto, abordando novos desafios sociais e ambientais com a mesma paixão e inovação. Léo, agora, em seus 80 anos, havia se afastado da gestão diária da Aurora Motors, passando o bastão para uma nova geração de líderes que haviam crescido imersos na cultura de empatia e responsabilidade social da empresa. Sua energia, no entanto, permanecia totalmente dedicada às Sementes de Esperança, onde atuava como presidente honorário do conselho, observando com orgulho Sofia, a CEO, e Pedro, que liderava a divisão de tecnologias sustentáveis do centro. Sofia, com sua mente afiada e um coração enorme,
havia levado a fundação a novos patamares. Sob sua liderança, o Fundo Clara Albuquerque havia financiado centenas de novos projetos, desde cooperativas de reciclagem em comunidades urbanas até iniciativas de reflorestamento em áreas desmatadas. Ela era a personificação da semente que Clara havia plantado, uma líder que combinava visão estratégica com uma profunda compaixão. Em uma tarde de outono, Sofia e Léo estavam sentados no escritório de Clara no centro, um espaço que ela ainda usava ocasionalmente para encontros e reflexões. O escritório era simples, mas cheio de significado. Fotos antigas de Roberto e Arthur, recortes de jornais sobre os primeiros projetos das Sementes de Esperança e uma pequena estatueta de um par de tênis surrados, um presente de Roberto em um de seus últimos aniversários. Léo, Sofia começou, seus olhos fixos em um mapa mundi na parede, pontilhado com os locais dos projetos da Fundação. Estamos prestes a lançar um programa de educação digital para crianças em campos de refugiados. É um desafio enorme, mas a equipe está animada. Léo sorriu, um brilho de aprovação em seus olhos. Eu não esperaria menos de você, Sofia. Clara sempre disse que a esperança não tem fronteiras. Nesse momento, a porta se abriu suavemente e Clara entrou, apoiada em uma bengala elegante. Seus cabelos eram uma nuvem prateada e seu andar, embora lento, era digno. Ela sorriu ao ver Léo e Sofia. Estavam falando de mim? Ela brincou, sua voz um pouco mais fraca, mas ainda com a doçura familiar. Sempre, Clara, Léo respondeu, levantando-se para ajudá-la a sentar. Estamos discutindo os novos projetos. Sofia está levando as sementes de esperança a lugares que nunca imaginamos. Clara olhou para Sofia com um carinho imenso. Eu sabia que você faria isso, minha querida. Você tem a chama, a mesma que nos guiou desde o início. Ela pegou a estatueta dos tênis e a segurou nas mãos enrugadas. Este pequeno objeto, ele me lembra que a maior riqueza não está no que possuímos, mas no que somos capazes de dar e no que somos capazes de ver nos outros. Sofia, emocionada, pegou a mão de Clara. Foi você quem nos ensinou a ver, Clara. Você nos deu os óculos para enxergar um mundo diferente. Clara sorriu, seus olhos marejados, mas cheios de paz. E vocês, Léo, Sofia e todos os que vieram depois, vocês construíram esse mundo. A Aurora Motors não vende mais apenas carros. Ela vende a ideia de que a humanidade é o nosso maior ativo. E essa é uma lição que ecoará por gerações. O sol se punha, mais uma vez, sobre o centro, mas a luz que Clara havia acendido continuava a brilhar intensamente. A história de uma concessionária de luxo e uma mulher com tênis surrados havia se tornado um épico de transformação, um lembrete perene de que a verdadeira prosperidade reside na capacidade de semear esperança, cultivar a dignidade e colher um futuro onde o sucesso é medido pelo impacto positivo que se deixa no mundo. O legado de Clara não era apenas uma memória, era uma força viva, pulsando no coração de cada projeto, cada vida tocada, e em cada novo amanhecer que trazia consigo a promessa de um mundo mais justo e humano. O tempo, que havia sido testemunha e artífice de tantas transformações, continuou seu curso, levando consigo os últimos vestígios da era em que tudo começou. Clara Albuquerque, a mulher que com seus tênis surrados redefiniu o significado de luxo e propósito, partiu serenamente, deixando para trás não um vazio, mas um universo de esperança que ela mesma havia cultivado. Sua partida foi sentida profundamente, mas não com tristeza, e sim com a gratidão e a certeza de que sua luz continuaria a guiar. A notícia se espalhou pelos corredores da Aurora Motors e pelos centros das Sementes de Esperança em todo o mundo. Não houve luto formal, mas uma celebração silenciosa de uma vida extraordinária. Léo, agora com a voz mais rouca e os passos mais lentos, presidiu uma cerimônia íntima no jardim de inverno do Centro de Inovação Social, o mesmo lugar onde ele e Clara haviam compartilhado tantas conversas. Clara não nos deixou, Léo disse, olhando para Sofia e Pedro, que estavam ao seu lado, representando a nova geração. Ela se tornou a própria semente, sua visão, sua compaixão, sua
crença inabalável na dignidade humana. Tudo isso está em cada um de nós, em cada projeto que iniciamos, em cada vida que tocamos. Sofia, com a emoção evidente em seus olhos, subiu ao palco. Clara me ensinou que a verdadeira inovação não está em criar algo novo, mas em ver o valor no que já existe e em nutrir o potencial em cada ser humano. Ela nos mostrou que a vulnerabilidade pode ser uma força e que a empatia é o motor mais poderoso para a mudança. Pedro, que havia se tornado uma figura proeminente no campo da tecnologia social, acrescentou: ela nos deu mais do que um fundo ou um centro. Ela nos deu uma filosofia de vida. A Aurora Motors e as sementes de esperança são hoje o que são porque Clara nos ensinou a olhar além da superfície, a buscar o propósito em tudo o que fazemos. A Aurora Motors, sob a liderança de uma CEO jovem e dinâmica, neta de um dos primeiros funcionários que Roberto havia treinado, continuava a prosperar. A empresa havia se tornado um ícone de responsabilidade corporativa, com sua cadeia de suprimentos totalmente sustentável, seus produtos projetados para serem reciclados e sua cultura de valorização do funcionário e do cliente como pilares inegociáveis. A venda de um carro de luxo na Aurora Motors não era apenas uma transação comercial, era um endosso a um modelo de negócios que provava ser possível ser rentável e, ao mesmo tempo, profundamente humano. O Centro de Inovação Social Clara Albuquerque era um ecossistema pulsante. Jovens de todas as partes do mundo vinham para aprender, criar e colaborar. As histórias de sucesso se multiplicavam, desde aplicativos que conectavam produtores rurais a mercados justos, até soluções de energia renovável para comunidades isoladas. O legado de Clara não estava apenas nas paredes do centro, mas nas mentes e corações de milhares de semeadores de esperança que agora carregavam sua tocha. Em um dos corredores do centro, uma nova placa havia sido instalada, simples e elegante. Nela, lia-se uma frase atribuída a Clara, que resumia toda a sua jornada. A maior riqueza está em ver o invisível, valorizar o esquecido e nutrir a semente de esperança em cada um de nós. Léo, ao final da cerimônia, sentou-se novamente no jardim de inverno. O sol poente lançava longas sombras e o riso das crianças que brincavam no pátio ecoava. Ele fechou os olhos e, por um momento, pôde ver Clara novamente, com seus tênis surrados, entrando pela porta da concessionária, não como uma cliente, mas como uma mensageira de um futuro que, graças a ela, havia se tornado realidade. A semente havia florescido em uma floresta, e a floresta, por sua vez, estava semeando novos bosques em um ciclo eterno de esperança e transformação. Meio século havia se passado desde que Clara Albuquerque, com seus tênis surrados, havia redefinido o luxo e o propósito na Aurora Motors. O que começou como um encontro inusitado entre uma mulher de princípios inabaláveis e uma concessionária de carros de luxo havia se transformado em uma lenda viva, um farol que guiava empresas e indivíduos por todo o globo. O 50º aniversário daquele dia inaugural foi celebrado com uma conferência global no Centro de Inovação Social Clara Albuquerque, que agora se estendia por um vasto campus, com laboratórios de pesquisa de ponta, incubadoras de startups e universidades parceiras. Líderes de governo, CEOs de corporações multinacionais e jovens ativistas sociais de todos os continentes se reuniram para homenagear o legado e discutir o futuro do impacto social. Léo, com mais de 90 anos, mas com a mente ainda afiada e o coração transbordando de gratidão, sentou-se na primeira fila, observando Sofia, a CEO global das Sementes de Esperança, subir ao palco. Seus cabelos grisalhos e sua postura firme eram o testemunho de décadas de liderança inspirada. Há 50 anos, Sofia começou, sua voz ressoando pelo auditório, uma mulher nos ensinou que o valor de um negócio não se mede apenas em cifras, mas na capacidade de tocar vidas. Clara Albuquerque não nos deu apenas uma fundação, ela nos deu uma bússola moral. Hoje, as Sementes de Esperança
e a Aurora Motors, que continuam a ser parceiras inseparáveis, são a prova de que a empatia e a inovação podem e devem andar de mãos dadas. Ela apresentou vídeos de projetos da Fundação em ação. Comunidades rurais na África subsaariana, com acesso à água potável graças à tecnologia de Pedro. Cidades na Ásia, com sistemas de reciclagem que geravam renda e dignidade. E programas de educação digital que alcançavam crianças em zonas de conflito. A Aurora Motors, por sua vez, havia se tornado um conglomerado global de mobilidade sustentável, com veículos elétricos e autônomos que eram projetados com o menor impacto ambiental e o máximo benefício social, mantendo a filosofia de atendimento ao cliente que Clara havia inspirado. A CEO da Aurora Motors, neta daquele primeiro vendedor que Roberto havia treinado, subiu ao palco. Nossa empresa não vende mais apenas carros. Vendemos a promessa de um futuro melhor. Cada veículo que produzimos, cada serviço que oferecemos, carrega a marca da dignidade e do respeito que aprendemos com Clara. Ela nos ensinou que o verdadeiro luxo é a capacidade de fazer a diferença. No final da conferência, Léo foi convidado ao palco para uma homenagem especial. Ao se levantar, o auditório inteiro o aplaudiu de pé. Ele pegou o microfone, seus olhos marejados. "Eu vi tudo começar", ele disse, sua voz embargada pela emoção e pela idade. "Eu vi a descrença, a resistência e depois a transformação. Arthur, Roberto e eu, nós éramos os jardineiros, mas Clara foi a semente. Ela nos mostrou que a humanidade é o maior ativo, o maior lucro, a maior herança." Ele fez uma pausa, olhando para a plateia diversificada, para os jovens que eram o futuro daquele legado. A história de Clara Albuquerque não é apenas a história de uma empresa ou de uma fundação. É a história de que o impossível pode ser alcançado quando se tem coragem de ver o invisível, de valorizar o esquecido e de nutrir a esperança em cada um de nós. E essa história nunca terá fim. O aplauso foi ensurdecedor, um coro de vozes que ecoava a promessa de um futuro onde a dignidade humana seria o verdadeiro motor de todas as inovações. A floresta de esperança, plantada por um par de tênis surrados, continuaria a crescer, a se expandir, a florescer, um testemunho perene de que a verdadeira riqueza de uma sociedade reside em sua capacidade de semear o bem, de gerar impacto e de construir um legado que transcende gerações, inspirando o mundo a cada novo amanhecer. Décadas se tornaram um século. O Centro de Inovação Social Clara Albuquerque era agora uma metrópole de conhecimento e impacto, com campi em todos os continentes, conectando mentes brilhantes e corações generosos em uma rede global de transformação. A Aurora Motors, por sua vez, havia se reinventado inúmeras vezes, mas sua essência, forjada naquele encontro singular, permanecia inabalável, uma gigante da indústria que provava a cada dia que o sucesso financeiro e o propósito social não eram apenas compatíveis, mas intrinsecamente ligados. Léo, o último dos fundadores a permanecer em vida, havia partido serenamente em seu sono, aos 105 anos. Sua ausência deixou um vazio, mas também a certeza de que sua missão havia sido cumprida. Ele foi enterrado ao lado de Arthur e Roberto em um pequeno cemitério próximo ao centro, sob a sombra de árvores plantadas por eles, mesmo nos primeiros anos da fundação. No centenário do dia em que Clara Albuquerque entrou na Aurora Motors, uma cerimônia especial foi realizada. Não era uma celebração de luto, mas de um legado eterno. A nova geração de líderes, muitos deles netos ou bisnetos dos primeiros beneficiários dos projetos das Sementes de Esperança, se reuniu no auditório principal do centro, agora batizado de Auditório Léo Albuquerque. Sofia, agora uma anciã reverenciada com a sabedoria de quem viu o mundo mudar, foi a última a falar. Seus olhos, embora cansados, brilhavam com a mesma intensidade de quando era uma jovem empreendedora. Ela não precisava de notas. A história estava gravada em sua alma. Há 100 anos, ela começou, sua voz suave, mas carregada de uma profunda emoção. Uma mulher simples com um par de tênis surrados entrou em uma concessionária de luxo.
Ela não sabia que estava prestes a iniciar uma revolução. Ela não sabia que sua dignidade, sua visão e sua inabalável fé na humanidade iriam desmantelar paradigmas e construir um império de esperança. Um silêncio reverente tomou conta do auditório. Sofia fez uma pausa, olhando para a estatueta dos tênis surrados que repousava sobre o púlpito, um símbolo que havia percorrido um século. Clara, Arthur, Roberto, Léo. Eles não eram apenas nomes em placas e edifícios. Eles eram a personificação de uma ideia, a de que o verdadeiro luxo não está no que se compra, mas no que se constrói para o bem coletivo. A de que a maior riqueza está em ver o invisível, valorizar o esquecido e nutrir a semente de esperança em cada um de nós. As luzes do palco se apagaram lentamente, deixando apenas um foco sobre a estatueta dos tênis surrados. A voz de Sofia, agora quase um sussurro, ecoou pelo auditório. A Aurora Motors vende carros. As sementes de esperança planta sonhos, mas juntas elas construíram um mundo. Um mundo onde a dignidade humana é o maior lucro. E a esperança, a moeda mais valiosa. E essa é uma história que nunca termina, porque a semente de Clara, plantada naquele dia, continua a germinar em cada um de nós, em cada ato de bondade, em cada sonho transformado em realidade. Um único raio de sol atravessou o teto de vidro do auditório, iluminando a estatueta dos tênis, como se a própria Clara estivesse ali, sorrindo, observando a floresta de esperança que ela havia ajudado a nascer. Fim da história, lembre-se. De como tudo começou, um par de tênis surrados, um carro de luxo e uma lição de humildade que transformou uma empresa e inspirou o mundo. Acompanhamos a jornada de Clara, Léo, Roberto e Arthur, testemunhamos a redenção da Aurora Motors e o florescimento das sementes de esperança, que se tornou um farol de impacto social global. Se você se emocionou com a jornada de Clara, se inspirou com a transformação da Aurora Motors e o florescimento das sementes de esperança, então não deixe de se inscrever no nosso canal para mais histórias inspiradoras como esta. Deixe seu like neste vídeo, comente o que mais te tocou e compartilhe com amigos e familiares. Ajude-nos a espalhar essas mensagens de esperança e propósito. E não pare por aqui. À sua esquerda, você encontrará uma playlist repleta de outras narrativas incríveis que vão tocar seu coração e te fazer refletir. Clique e descubra mais mundos de inspiração,